E se a mulher silenciosa e amorosa, que desistiu de tudo por ti, fosse secretamente uma das pessoas mais ricas do mundo? Durante 7 anos, Maeve viveu uma vida simples, escondendo a sua identidade bilionária pelo homem que amava. Trocou salas de reuniões por vendas de bolos, alta costura por prateleiras de saldos, tudo por um marido que a via apenas como um degrau. Quando ele a trocou por uma mulher mais rica, achou que estava a melhorar de vida. Mal sabia ele que acabava de deitar fora um diamante por um pedaço de vidro. Esta é a história de como uma herdeira escondida, traída e despedaçada, libertou seu verdadeiro poder e voltou para reduzir o mundo dele a cinzas. Para o mundo exterior, Maeve Black era dolorosamente comum. Vivia numa modesta casa colonial de 2 andares nos arredores sonolentos de Down, um subúrbio de Boston mais conhecido pelo seu charme histórico do que pela proximidade com os círculos dos ultra-ricos. Os seus dias seguiam um ritmo calmo, cuidava do seu pequeno jardim, fazia voluntariado na biblioteca local e preparava refeições elaboradas para o seu marido, Rowan Black. Conduzia um Honda fiável com 5 anos, recortava cupons e o seu maior luxo era um latte semanal do café local, The Daily Grind. Era doce, discreta e completamente dedicada ao homem com quem se casara há 7 anos. Rowan era o centro do seu universo. Era bonito, ambicioso e possuía um carisma capaz de encantar até o mais cínico dos corações. Trabalhava como analista financeiro de nível médio numa empresa respeitável mas pouco notável no centro de Boston. Para os colegas, era um homem em ascensão, perspicaz e motivado, mas limitado pelas suas origens humildes. Queixava-se frequentemente da sua sorte, falando de ambições grandiosas que pareciam ridiculamente inalcançáveis. Se ao menos tivesse capital, suspirava para os colegas de trabalho entre cervejas baratas, podia estar a comandar esta cidade. O que ninguém sabia, muito menos Rowan, era que a mulher com quem voltava para casa todas as noites, a mulher que lhe remendava as meias e geria meticulosamente o seu orçamento apertado, não era Maeve Black, a órfã que dizia ser. Era Maeve Vanderbilt, a única herdeira do conglomerado Vancorp, um império global com participações em tecnologia, imobiliário e energia, avaliado em mais de 200 mil milhões de dólares. Maeve conheceu Rowan no seu último ano em Harvard, onde estudava história de arte sob o nome falso, desesperada por provar um pouco de normalidade após uma infância sufocada por tutores, guarda-costas e o mundo frio e calculista das altas finanças. Os seus pais, Richard e Eleanor Vanderbilt, tinham sido figuras brilhantes mas distantes, mais à vontade numa sala de reuniões do que numa sala de brincar. Tinham morrido num acidente de jato privado quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados da sua formidável avó, Augusta Vanderbilt, como única herdeira da vasta fortuna da família. Sobrecarregada pelo peso da herança e pelos olhos curiosos do mundo, Maeve criou um plano para escapar. Só por um tempo. Rowan, então um estudante de negócios com bolsa, era tudo o que o seu mundo não era. Era apaixonado, via-a como ela era e parecia indiferente à riqueza ou ao estatuto. Quando ele propôs uma vida simples, longe das pressões cintilantes da elite, Maeve viu nisso um conto de fadas tornado realidade. Acreditava ter encontrado um homem que a amava a ela, e não ao seu nome. E assim, com o coração pesado mas o espírito esperançoso, tomou uma decisão. Colocou toda a sua fortuna num fundo cego acessível apenas por uma complexa série de protocolos conhecidos por ela e pelo advogado mais confiável da família, Jasper Flint. Contou a Rowan uma história inventada sobre uma infância solitária num orfanato esquecido e abraçou a sua nova identidade como uma mulher sem nada além do amor do seu marido. Durante 7 anos, desempenhou o papel na perfeição. Encontrava alegria genuína na simplicidade, no anonimato. Ao ver Rowan esforçar-se, sentia orgulho. Acreditava que estava a apoiar os sonhos dele, que o amor deles era uma fortaleza construída sobre uma base mais forte do que o dinheiro. Mas começaram a surgir fissuras na fortaleza. A ambição de Rowan, outrora uma qualidade que ela admirava, azedou em ressentimento amargo. Cansou-se da vida modesta. Começou a fazer comentários sarcásticos sobre as roupas simples dela, as férias econômicas e a sua falta de contactos. Viste o anel da nova noiva do David Shane? Comentava depois de um evento de trabalho, com os olhos a brilhar de cobiça. Deve ter 10 quilates. O pai dela é um magnata do transporte marítimo em Singapura. Depois olhava para a simples aliança dourada de Maeve,
um símbolo da vida que agora desprezava, e o seu lábio contorcia-se num leve esgar de desdém. Começou a trabalhar até tarde, a frequentar eventos de networking que o deixavam a cheirar a perfume caro que não era o dela. Tornou-se distante, o seu toque raro e mecânico. O riso fácil que antes preenchia sua pequena casa foi substituído por um silêncio tenso, pontuado pelos suspiros pesados de insatisfação de Rovan. Maeve sentiu a mudança até aos ossos. Um frio temor começou a crescer-lhe no estômago. Tentou falar com ele, construir uma ponte sobre o abismo crescente entre os dois, mas os seus pedidos gentis eram recebidos com irritação e acusações. Mas o que há para falar, Maeve? Disparou uma noite, atirando a pasta em cima da mesa de jantar que ela tinha preparado com tanto cuidado. Estamos estagnados. Não vamos a lado nenhum. Estou a afogar-me, e tu estás contente por apenas manter-te à tona. Achei que éramos felizes, sussurrou ela, o coração a doer. Pensei que era isto que tu querias. Eu queria uma parceira, cuspiu ele, a voz carregada de desprezo. Não uma empregada doméstica. Preciso de alguém que me possa ajudar. Alguém com recursos. A palavra pairou no ar entre eles, feia e cortante. Recursos. Era uma palavra que tinha definido toda a sua vida. Uma palavra da qual tinha fugido, apenas para agora ser lançada de volta à sua cara pelo homem por quem tinha sacrificado tudo. Olhou para Rovan, para o estranho que se erguia diante dela, o rosto distorcido por uma ambição gananciosa que nunca antes tinha verdadeiramente visto, e pela primeira vez em 7 anos, sentiu o fantasma de Maeve Vanderbilt despertar dentro de si. O jogo que começara como uma fuga romântica estava prestes a transformar-se numa guerra brutal. E ela era a única que conhecia o verdadeiro poder das armas ao seu dispor. O golpe final chegou numa fresca noite de outubro, o ar carregado com um cheiro de fumo de lenha e folhas em decomposição. Era o seu 7º aniversário de casamento. Maeve tinha passado o dia inteiro a preparar um banquete, uma recriação do seu primeiro encontro. Massa feita à mão, um rico molho à bolonhesa que cozinhara durante horas, e uma garrafa de Chianti na qual tinha exagerado nos gastos. Vestia um simples vestido azul que ele dissera ser da cor do seu céu favorito. Esperou, a mesa posta com a melhor porcelana, velas a tremeluzir, o coração uma mistura frágil de esperança e receio. Rovan chegou a casa 3 horas atrasado. Nem sequer lançou um olhar ao jantar meticulosamente preparado. O rosto estava corado de excitação. Os olhos brilhavam com uma energia maníaca que ela não reconheceu. Atirou um envelope grosso, cor creme, para cima da mesa, onde caiu com um baque suave ao lado do pão intocado. O que é isto? Perguntou Maeve, a voz pequena. Isto, disse ele, afrouxando a gravata, um sorriso triunfante a dançar-lhe nos lábios. É o futuro. Ou melhor, o meu futuro. As mãos dela tremiam ao abrir o envelope. No interior, estavam os papéis do divórcio. A linguagem legal estéril era um contraponto brutal ao jantar romântico que preparara. As palavras turvavam-se, mas a mensagem era clara. Diferenças irreconciliáveis. Sem culpa. Um corte limpo. Rovan, eu não entendo. Gaguejou ela, olhando para ele, os olhos arregalados de incredulidade e dor. O nosso aniversário. Oh, Maeve, por favor, troçou ele, acenando com a mão num gesto de desdém. Não sejas tão ingênua. Achavas mesmo que isto estava a resultar? Esta vida pequena e patética. Eu estou destinado a mais. Foi-me dada uma oportunidade, uma verdadeira, e não posso ter-te a prender-me. O nome nos documentos legais, o requerente oposto ao dela, era um nome que ouvirá ele mencionar com frequência crescente, sempre com um tom de reverência. Victoria Hoteljude. Herdeira da fortuna bancária Hoteljude na América do Norte. Uma mulher cuja imagem era presença constante nas páginas sociais, sempre coberta de joias e alta costura. Uma mulher com recursos. As peças do comportamento recente de Rovan encaixaram-se com uma clareza nauseante. As noites fora, os telefonemas secretos, o cheiro de Chanel número 5 nas camisas. Ele não tinha apenas deixado de a amar. Estava, ativamente, a substituí-la. Estás a deixar-me por ela? A voz de Maeve era pouco mais do que um sussurro. A dor era uma coisa física, um fragmento de gelo a atravessar-lhe o peito. Deixar-te, querida.
disse ele, a crueldade absoluta. Isso implica que alguma vez estivemos ao mesmo nível. Começou a andar pela pequena sala de estar, os seus movimentos de repente demasiado grandes para o espaço. A Vitória compreende-me. Compreende a ambição. O pai dela, Charles Roteljude, está disposto a tornar-me sócio sênior na sua nova sociedade de private equity. Isto é a Liga dos Grandes. Maeve. É aqui que eu pertenço. Finalmente, parou e olhou para ela, o olhar a percorrê-la, o vestido simples, o rosto marcado por lágrimas, com pena mal disfarçada. Olha, vou ser justo. A casa tem hipoteca, mas há algum valor acumulado. Podes ficar com ela. E com o carro. Deve ser suficiente para uma mulher com as tuas necessidades simples. Pensa nisso como um pacote de indemnização por 7 anos de serviço. 7 anos de serviço. Não de amor. Não de parceria. Serviço. As palavras ecoaram no silêncio repentino da sala. Ele via-a como uma empregada. Estava agora a fazer um corte de pessoal. O amor que ela tinha derramado naquela vida, os sacrifícios que tinha feito, a identidade que tinha abandonado. Tudo era inútil para ele. Não partirá apenas o seu coração. Tinha invalidado toda a sua existência. Deite tudo, disse ela, as palavras a prenderem-se na garganta, espessas de lágrimas por derramar. Rovan riu-se, um som curto e seco, sem um pingo de humor. Não me deste nada, Maeve. Não tinhas nada para dar. Esse é o verdadeiro problema. Pegou na pasta, não a de couro gasto que ela lhe tinha oferecido há 5 anos, mas uma nova, elegante, de alumínio, que ela nunca tinha visto antes. Um presente, sem dúvida, de Vitória. Pausou à porta, voltando-se para entregar um último golpe devastador. Espero que encontres uma vidinha tranquila para ti, disse ele. A voz carregada de uma magnanimidade condescendente. Talvez possas trabalhar nessa biblioteca que tanto gostas. Assenta-te bem. Apenas assina os papéis. É melhor para todos se fizermos isto depressa e sem alarido. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave, deixando Maeve sozinha à luz trêmula das velas. O cheiro do molho à bolonhesa que ela preparara com tanto carinho tornou-se, de repente, nauseante. A bela refeição era agora um monumento à sua própria tolice. Ele pensava que deixava para trás uma órfã sem um tostão. Pensava que se livrava de um peso morto para subir as esferas da elite. Não fazia ideia da tempestade que acabará de libertar. Nesse momento, enquanto os últimos vestígios do seu amor por ele morriam, algo tomou seu lugar. A dor ainda lá estava, uma ferida crua e aberta. Mas por baixo dela, começou a arder um sentimento diferente. Era frio. Era duro. E era totalmente desconhecido. Era raiva. Uma raiva do tamanho dos Vanderbilt. Ela olhou para os papéis de divórcio em cima da mesa de jantar, o instrumento legal da sua humilhação. Depressa e sem alarido, ele dissera. Ela pegou no telemóvel, a mão surpreendentemente firme, percorreu os contactos, passou pelo canalizador local, o dentista, até chegar a um nome que não marcava 7 anos. O ecrã brilhava com 2 palavras. Jasper Flint. O polegar dela pairava sobre o botão de chamada. A mulher que faria aquela chamada não seria a esposa de coração partido com vestido azul. Seria a herdeira bilionária que ele nunca soube que existia. O jogo tinha acabado. A guerra estava prestes a começar. As primeiras 24 horas depois de Rovan partir foram um borrão de choque vidrado. Maeve não chorou. A dor era demasiado profunda para lágrimas. Um imenso vazio onde antes estava o seu coração. Moveu-se pela casa como um fantasma. O seu lar agora um museu das mentiras que partilharam. Cada objeto era um artefacto doloroso. A caneca lascada que ele usava todas as manhãs, a poltrona gasta onde costumava ler, as fotografias na lareira de um casal sorridente e feliz que nunca tinha verdadeiramente existido. Pegou num saco do lixo preto e, com uma precisão fria e metódica, varreu cada fotografia, cada presente, cada último vestígio dele para dentro. Não era catarse. Era um exorcismo. Ao amanhecer, a casa estava despida do passado partilhado, tão vazia quanto ela se sentia por dentro. Finalmente permitiu-se olhar ao espelho. A mulher que a fitava era uma estranha. Os seus olhos, habitualmente tão cheios de calor suave,
estavam sombrios e assombrados. O cabelo preso num rabo de cavalo simples e descuidado. Vestia uma das t-shirts antigas de Rowan como camisa de dormir. Esta era a mulher que ele tinha descartado. Fraca, simples, órfã e sem dinheiro. Ele tinha criado esta versão dela, e destruído-a. Era tempo de Maeve Vanderbilt regressar a casa. Tomou um duche. A água quente foi um choque abençoado para o sistema. Vestiu-se, não com a sua roupa modesta habitual, mas com o único conjunto de emergência que mantivera escondido no fundo do roupeiro. Umas calças pretas feitas por medida, uma blusa de seda, e uns sapatos rasos de couro simples mas elegantes. Eram vestígios da sua vida antiga, uma contingência que rezara nunca ter de usar. Então, fez a chamada. O telefone tocou apenas uma vez antes de uma voz familiar, nítida e calma como sempre, atender. Jasper Flint a falar. Jasper, disse ela, a própria voz soando enferrujada e estranha aos seus ouvidos. Sou eu. Houve uma pausa, um instante de silêncio atônito do outro lado da linha. Jasper Flint, o homem de cabelo grisalho, impecavelmente vestido, chefe da Vanderbilt Legal, tinha sido o confidente mais próximo do seu pai e gerira os assuntos da família com lealdade inabalável durante mais de 30 anos. Era mais pai para ela do que o seu próprio pai alguma vez fora. Maeve disse finalmente, o nome carregado de choque, alívio e uma preocupação profunda, não dita. Minha querida menina, estás bem? Não, disse ela. A única palavra carregada de um mundo de dor. Não estou, mas vou ficar. Respirou fundo. O ar na casa estéril parecia carregado de uma nova energia. E, Jasper, preciso que descubras tudo o que há para saber sobre um homem chamado Charles Hoteljude e os seus fundos de private equity. Também quero um dossiê completo sobre a filha dele, Victoria, e sobre o meu marido, Rowan Black. Já tenho um ficheiro preliminar sobre os Hoteljude, disse Jasper, o tom sombrio. O Charles tem tentado entrar no mercado da Vancorp Shipping há anos. Isto não é coincidência, Maeve. Parece que o teu marido foi aliciado. Aliciado? Como um ativo valioso. O termo clínico de negócios era de certa forma mais insultuoso do que qualquer traição emocional. Ela não tinha sido apenas deixada. Tinha sido estrategicamente eliminada. Entendo, disse ela, a voz a endurecer. Mais uma coisa, Jasper. Os papéis do divórcio. Não deixes o advogado do Rowan apresentá-los. Tu vais tratar do processo. Com prazer, disse Jasper, com um toque de aço na voz. Vamos apresentar com base em adultério e fraude. A petição dele será enterrada. Ele nem vai saber o que o atingiu. Uma hora depois, um Rolls-Royce Phantom preto e elegante, um carro tão deslocado em denim que mais parecia uma nave espacial, parou suavemente no passeio em frente à sua casa. Um homem de fato impecável, o novo chefe da sua segurança, abriu-lhe a porta. Ao deslizar para o interior luxuoso de couro, Maeve lançou um último olhar à casa, a rua tranquila, a vida que agora não passava de um mau sonho. Não olhou para trás. Enquanto o carro seguia em direção ao aeródromo privado onde o jato da Vancorp a esperava, o telefone de Maeve, um novo modelo topo de gama via satélite fornecido pela sua segurança, vibrou com vida. Era uma mensagem encriptada de Jasper. Anexo vinha um único documento, o resumo de participações da Vancorp. Linha após linha de números incompreensíveis, nomes de empresas e valores de mercado que se estendiam até aos milhares de milhões. No final, o valor líquido do patrimônio que agora controlava por completo, cifrão 217,4 mil milhões. Ela olhou para o número, não com alegria nem com triunfo, mas com um arrepiante sentido de propósito. Rowan deixará-a por uma mulher com recursos. Humilhou-a por não ter nada. Construíra o seu futuro sobre a suposta pobreza dela. Ele queria jogar na Liga dos Grandes. Ela estava prestes a mostrar-lhe que ele nem sequer estava a jogar o mesmo desporto. A órfã sem um tostão estava morta. Maeve Vanderbilt, a titã bilionária da indústria, renascia das cinzas, e vinha cobrar uma dívida de 7 anos de dor e humilhação, com juros. A transformação de Maeve Black, a esposa suburbana, em Maeve Vanderbilt, a formidável CEO, foi rápida e absoluta. Começou no momento em que pisou a pista do aeroporto de Teterboro e respirou o ar rarefeito da sua vida antiga. Apentou-se no Mandarim Oriental,
com vista para a majestosa vastidão do Central Park, foi o seu casulo. Um mundo de funcionários silenciosos e eficientes, janelas do chão ao teto e o zumbido ambiente de um poder imenso. Jasper Flint estava à sua espera, de pé ao lado de uma grande mesa de mogno coberta de pastas e tablets eletrônicos. Estava mais velho do que ela se lembrava, mas os olhos mantinham a mesma inteligência aguçada e lealdade inabalável. Não a abraçou nem ofereceu palavras vazias. Limitou-se a fazer-lhe um pequeno aceno respeitoso com a cabeça. Bem-vinda de volta, Sra. Vanderbilt, disse ele. O título, tão estranho durante tanto tempo, assentou-lhe como um fato perfeitamente talhado. É bom estar de volta, Jasper. Os primeiros dias foram um turbilhão de reuniões intensivas. Ela aprendia depressa. A mente, durante tanto tempo ocupada com trivialidades domésticas, revelou-se tão afiada e analítica como a do pai. Absorveu 7 anos de flutuações do mercado, avanços tecnológicos e estratégias corporativas com um apetite feroz. Não estava apenas a recuperar o tempo perdido. Estava a preparar-se para a guerra. A transformação física decorreu em paralelo. A mulher simples e discreta de Denim foi sistematicamente apagada. Uma equipa dos melhores estilistas, treinadores e nutricionistas de Nova York desceu sobre a Penthouse. O seu cabelo longo e sem estilo foi cortado num bob chique e afiado que emoldurava o rosto e realçava os seus ossos malares. O guarda-roupa de jeans desbotados e camisolas de algodão foi substituído por uma coleção curada de fatos de poder de Tom Ford, vestidos elegantes da Dior e estiletos perigosamente altos de Christian Louboutin. A sua nova farda era a armadura. Cada peça escolhida para projetar uma aura de poder intocável e elegância glacial. Aprendeu a andar com uma nova postura, costas direitas, confiança que exigia atenção. A cadência suave e gentil do seu discurso foi refinada num tom preciso e controlado, que não admitia argumentos. Dentro de uma semana, estava pronta. O seu regresso não seria um acontecimento discreto. Seria uma declaração. Jasper organizara uma reunião de emergência com o conselho de administração da Vancorp, um grupo de homens poderosos e envelhecidos que tinham crescido confortáveis com a sua ausência, gerindo o império sob a mão firme de Jasper, mas sem um verdadeiro Vanderbilt ao leme. Ela entrou na sala de reuniões da Vancorp, no 80º andar do arranha-céus em Manhattan. O som dos seus saltos a ecoar no chão de mármore era o único ruído na sala cavernosa. Todas as conversas cessaram. Os 12 membros do conselho, titãs da indústria por mérito próprio, olharam como se tivessem visto um fantasma. Lembravam-se de uma adolescente silenciosa e devastada pelo luto. Não estavam preparados para a mulher que se erguia diante deles. Bom dia, senhores, disse ela, a voz fria e firme, ao tomar o lugar na cabeceira da mesa. O lugar do pai. Peço desculpa pela minha longa ausência. Estava ocupada. Podem estar descansados. O meu sabático terminou. Não esperou por respostas. Lançou-se diretamente numa análise brilhante e implacável do desempenho da empresa, apontando oportunidades perdidas, divisões inflacionadas e uma ausência de inovação agressiva. Apresentou uma nova e audaciosa visão para a Vancorp, uma forte aposta na energia sustentável e a aquisição estratégica de uma empresa de inteligência artificial de ponta. Tinha a atenção total e indivisa da sala. A energia sonolenta e complacente foi substituída por uma tensão palpável, uma mistura de medo e admiração relutante. Mas a sua grande estratégia tinha também um objetivo pessoal, mais preciso. Revisei o dossiê sobre os recentes empreendimentos do Hotel Jude Banking, disse ela, o olhar percorrendo a sala. As tentativas deles de minar a nossa logística de transporte são amadoras, mas persistentes. Está na hora de enviarmos uma mensagem. Abriu um novo ficheiro no ecrã grande à frente da sala. Era sobre uma empresa logística inovadora de média dimensão chamada LogoNext. A LogoNext desenvolveu um algoritmo de transporte preditivo que pode revolucionar a indústria, explicou ela. Os Hotelju tentam adquiri-la há 6 meses. A oferta deles está estagnada nos 900 milhões. Fez uma pausa, deixando a informação assentar. Esta manhã, continuou, um leve sorriso a surgir nos lábios, a Vancorp apresentou uma oferta concorrente de 1,5 mil milhões, em numerário. O acordo será fechado até sexta-feira.
Um murmúrio de choque e entusiasmo percorreu a sala. Era um movimento agressivo, quase imprudente. Era um ataque público direto a Charles Hoteljude. Mudou para outro slide, com um portfólio de hotéis boutique. Vamos iniciar uma aquisição sistemática de propriedades-chave em todos os mercados que estão a mirar. Vamos superá-los nas ofertas. Vamos absorver os seus alvos. E vamos esgotar o capital deles antes que assinem sequer o primeiro contrato. Quero que o empreendimento deles nasça morto. Está entendido? Os membros do conselho, anticéticos, agora olhavam para ela com um novo respeito, quase medo. Aquela não era filha de Richard Vanderbilt. Era uma predadora. Quando a reunião terminou, Jasper ficou para trás. Uma reentrada audaciosa, Maeve, disse ele, um brilho de orgulho nos olhos. Lembraste-lhes quem manda. Eu não estava a falar com eles, Jasper, respondeu ela, fitando a cidade lá embaixo. Uma selva de betão onde só os fortes sobrevivem. Estava a falar com ele. Ela sabia que a notícia da aquisição da Logo Next atingiria o mundo financeiro como um trovão. Charles Hoteljude ficaria furioso. E Rowan, tão orgulhoso do seu novo cargo e da nova vida, estaria exatamente no centro da explosão. Ele queria jogar na Liga dos Grandes. Ela acabará de mudar as regras do jogo, e ele nem sabia que estava a jogar contra ela. 2 meses passaram. Rowan Black vivia a vida com que sempre sonhara. Ele e Victoria Hoteljude eram um novo casal poderoso da cidade. Tinham se mudado para uma enorme penthouse na Park Avenue, prenda de casamento do pai dela. Rowan tinha um novo título, vice-presidente sênior da Hoteljude Private Equity, um escritório de canto com vista panorâmica sobre a cidade e um guarda-roupa de fatos por medida. Sentia-se finalmente, aos seus olhos, um sucesso. Mas uma sombra pairava sobre o seu novo paraíso. O primeiro grande empreendimento, um fundo para aquisição de hotéis boutique de luxo, tinha sido um fracasso espetacular. Cada alvo que identificavam, cada negócio que perseguiam, era inexplicavelmente arrancado à última hora por um concorrente invisível, com bolsos fundos. Na Wall Street corriam rumores de uma Vancorp repentinamente agressiva. Mas os movimentos eram tão precisos, tão direcionados, que pareciam pessoais. Charles Hoteljude estava a perder capital, e prestígio, e a pressão começava a cair diretamente sobre Rowan. É um fantasma, rosnou Charles numa reunião de diretoria. Alguém está a brincar conosco, e tu, com teu belo diploma de Harvard, não consegues descobrir quem. Essa noite, no entanto, era para ser um alívio, uma celebração do seu estatuto. Era a gala Starlight anual no Metropolitan Museum of Art, o ponto alto do calendário social nova-iorquino. Para Rowan, era o seu verdadeiro momento de chegada. Estava ao lado de Victoria, o pescoço dela coberto de diamantes Hoteljude, a deleitar-se nos flashes das câmaras e nas saudações bajuladoras da elite da cidade. Sentia-se vindicado. Ali era o seu lugar. Pensou, por um breve momento, em Maeve. Imaginou-a na sua pequena casa em Denim, provavelmente a ver algum programa barato de televisão, completamente alheia ao mundo cintilante que agora era o seu. O pensamento encheu-o de uma satisfação arrogante. Tinha feito a escolha certa. As grandes portas da exposição do Templo de Dendur, onde se realizava o jantar principal, abriram-se. Um silêncio caiu sobre a multidão. Um súbito prender coletivo de respiração. O mar de rostos famosos abriu-se enquanto uma nova figura fazia sua entrada. Usava um vestido de seda azul meia-noite cintilante que lhe abraçava o corpo como uma segunda pele. Um único colar de diamantes absolutamente deslumbrante. A lendária estrela Vanderbilt repousava-lhe na clavícula, captando a luz e espalhando-a em 1000 arco-íris minúsculos. O cabelo preto, num bob imaculado e afiado. Os olhos, frios e calculistas, varreram a sala sem perder um detalhe. Era flanqueada por 2 homens, o venerável Jasper Flint Kotanaka, o brilhante e recluso CEO de um império tecnológico rival, um homem que raramente aparecia em público. A sua presença irradiava um poder e uma influência quase gravitacionais. A flute de champanhe escorregou dos dedos de Rowan e estilhaçou-se no chão de mármore. O sangue gelou-lhe nas veias. O rosto era familiar, mas a mulher era uma impossibilidade. Era Maeve. Mas não era.
Era como se a sua esposa quieta e simples tivesse sido possuída pelo espírito de uma deusa vingativa. Quem é aquela? Sibilou Vitória ao seu lado, a voz tensa de ciúmes e intriga. Nunca a vi na vida. Um banqueiro corpulento de rosto ruborizado, que momentos antes se mostrava bajulador, riu-se nervosamente. Tens estado demasiado tempo fora do país, Vitória. Aquela não é qualquer uma. Aquela é Maeve Vanderbilt. O nome atingiu Rowan como um murro no estômago. Vanderbilt. Vanco. O fantasma na máquina que vinha desmantelar sistematicamente a sua vida profissional. Não podia ser. Era uma piada. Um pesadelo. Vanderbilt, repetiu Vitória, as sobrancelhas perfeitamente delineadas erguendo-se. A Maeve Vanderbilt. Pensava que ela era uma reclusa. Um fantasma. Bem, disse o banqueiro, os olhos colados ao trio que se aproximava, o fantasma voltou. E pelos vistos, é amiga de Kaido Tanaka. Disse que estão a preparar uma fusão. Consegues imaginar? Vancorp e Tanaka Industries. Podiam comprar Deus. Rowan sentiu o sangue esvair-se-lhe do rosto. O mundo cuidadosamente construído por ele estava a inclinar-se sobre o próprio eixo. Todas as peças encaixaram com uma clareza horripilante. Os negócios hoteleiros falhados, a aquisição logística, a natureza inexplicavelmente pessoal dos ataques a Hoteljude. Tinha sido tudo ela. Como se sentisse o olhar dele, os olhos de Maeve encontraram os seus do outro lado da sala apinhada. Não houve reconhecimento. Nenhum vestígio do passado que partilharam. O olhar dela era de total indiferença. O tipo de olhar que se dá a um móvel antigo ou a um inseto irrelevante. Aquele olhar foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação. Dizia-lhe que ele era nada para ela. Maeve, Kaido e Jasper atravessavam a sala como um vórtice de poder. Pessoas que Rowan desesperadamente tentará impressionar agora disputavam segundos do tempo dela. Charles Hoteljude, o imponente pai de Vitória, aproximou-se de Maeve com um sorriso tenso e submisso. Senhora Vanderbilt, disse Charles, a voz carregada de uma cordialidade falsa. É um prazer conhecê-la finalmente. Sou Charles Hoteljude. Maeve estendeu uma mão enluvada e fria. Senhor Hoteljude, tenho acompanhado as suas recentes dificuldades no mercado. Uma pena. A voz era seda pura. As palavras, veneno líquido. O rosto de Charles contraiu-se. De facto, parece que temos um novo jogador bastante agressivo com quem lidar. Agressividade é apenas outro nome para eficiência, respondeu Maeve suavemente, antes de virar toda a atenção para Kaido Tanaka, descartando Charles como se fosse um estagiário. Vitória observava, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Virou-se para Rowan, a voz num sussurro venenoso. Tu conheces não conheces? Como conheces Maeve Vanderbilt? Rowan só conseguiu acenar. Um movimento brusco e trôpego. A satisfação arrogante que sentirá minutos antes havia se transformado em pavor absoluto. Não tinha apenas divorciado-se de uma mulher simples dos subúrbios. Tinha traído, humilhado e descartado a mulher mais poderosa da sala. Achava que estava a subir uma escada. Em vez disso, saltara de um precipício. E só agora começava a perceber quão fundo era o abismo. Nas semanas seguintes à gala, a vida de Rowan desfez-se com uma velocidade brutal. O nome Vanderbilt foi o toque de morte à sua carreira na Hoteljude. Charles, humilhado e furioso, passou a tratá-lo com desprezo aberto. Vitória, agora vendo não como um prêmio, mas como o maior tolo do mundo, tornou-se fria e distante. A relação deles reduziu-se a discussões sussurradas e amargas no silêncio cavernoso da Penthouse. Os convites sociais cessaram. Os colegas bajuladores evitavam-lhe o olhar. Era um pária. Um exemplo ambulante do que não fazer. Maeve, entretanto, operava a partir de uma esfera tão acima que ele só podia observar as consequências. Era presença constante nas notícias financeiras. Uma supernova da indústria. A fusão Vancorp-Tanaka Industries era saudada como o negócio do século, criando um colosso global que eclipsava todos os concorrentes. Cada movimento dela era preciso, estratégico e devastadoramente eficaz. Mas entre a guerra corporativa e as manobras financeiras, Maeve sentia-se vazia. A vingança, embora satisfatória, era uma vitória oca.
Desmantelara o mundo de Rovan. Mas o vazio dentro dela permanecia. A Pentose sentia-se menos como um lar e mais como uma gaiola dourada. Numa tarde chuvosa de terça-feira, procurando o refúgio dos próprios pensamentos, fez algo que não fazia há anos. Foi incógnita a uma pequena galeria de arte independente em Chelsea, vestida com jeans simples, uma camisola de cachemira e um boné puxado para baixo. Era ninguém. Apenas uma mulher a olhar para a arte. A galeria estava silenciosa. O ar cheirava a óleo de linhaça e terebintina. A arte era crua, poderosa, cheia de uma energia bela e desesperada. Ficou particularmente atraída por uma série de telas abstratas enormes. Espirais caóticas de preto, branco e um azul elétrico e desafiante. Falavam com a tempestade dentro dela. São qualquer coisa, não são? Disse uma voz baixa e ressonante ao seu lado, fazendo-a sobressaltar-se. Virou-se e viu um homem alto com olhos bondosos e inteligentes, e mãos manchadas de tinta. Usava uma t-shirt salpicada de tinta e jeans gastos. Olhava para os quadros, não para ela, com uma expressão de profunda compreensão. São honestos, respondeu Maeve, surpresa pela própria escolha da palavra. É ele, disse o homem, acenando com a cabeça para uma figura no canto. O artista, que falava animadamente com o comprador. Liam O'Connell. Pinta como se estivesse a lutar para sair de uma sala trancada. Tudo paixão e fúria. Finalmente, o homem virou o olhar para ela. Um sorriso caloroso e genuíno enrugava-lhe os cantos dos olhos. Sou o proprietário. Daniel. Daniel Murphy. Apanhada desprevenida, Maeve apresentou-se apenas como Eli. Durante a hora seguinte, Daniel guiou-a pela galeria, falando sobre a arte. Não com jargão pretensioso do mundo da alta cultura, mas com uma paixão simples e sincera. Via a história em cada pincelada, a emoção por trás de cada escolha de cor. Não lhe perguntou o que fazia, onde vivia ou quem conhecia. Falou apenas sobre arte. Sentiu uma parte de si que julgava morta começar a despertar. Era estudante de História de Arte em Harvard. A jovem fascinada por beleza e criação, não por balanços financeiros ou capitalizações de mercado. Voltou à galeria várias vezes nas semanas seguintes. Ela e Daniel desenvolveram uma cumplicidade fácil. As conversas fluíam da arte para livros, para música, para as pequenas absurdidades da vida nova-iorquina. Com ele, não era uma Vanderbilt. Era apenas Eli, uma mulher com um olhar atento e uma tristeza discreta em que ele não insistia. Ele era um ancoradouro bem-vindo no mar turbulento da sua nova vida. Entretanto, um novo jogador inesperado entrou no tabuleiro. Kaido Tanaka, o novo sócio, não era o gênio frio e recluso que os mídia retratavam. Nas reuniões privadas, Maeve descobriu um homem de humor seco, intelecto feroz e uma capacidade quase inquietante de ver através da sua armadura cuidadosamente construída. Durante uma sessão noturna de estratégia na sala de reuniões da Vancorp, enquanto finalizavam os detalhes da fusão, ele fez uma pausa, olhando por cima da chávena de chá. Gostaste disto, não foi? Perguntou ele, os olhos escuros intensos. Destruir a Hoteljude. Humilhar o teu ex-marido. Maeve ficou tensa. Foi uma estratégia de negócios necessária. Kaido esboçou um pequeno sorriso conhecedor. Claro, mas a vingança é um fogo que consome quem o empunha, Senhora Vanderbilt. Vai aquecer-te durante algum tempo, mas, eventualmente, só restarão cinzas. Kaido pousou a chávena. Charles Hoteljude é um velho tolo. O teu marido é um parasita insignificante. Eles não merecem a energia que estás a gastar com eles. Esta empresa, a nossa empresa, isso sim, merece. O futuro que podemos construir juntos merece. As palavras dele tocaram um ponto profundo dentro dela. Ele não a estava a julgar. Estava a desafiá-la. Via-a não como uma arma de vingança, mas como uma líder brilhante, e estava a chamá-la para algo maior. Era o primeiro, na sua nova vida, a falar-lhe do futuro, não do passado. O que propões? Perguntou ela, a voz num sussurro. Proponho que deixemos de jogar na defensiva, disse ele. Os olhos a brilhar com nova intensidade. Vamos construir algo revolucionário. Vamos concentrar os nossos recursos na nova divisão de energia sustentável. Vamos criar algo que mude o mundo,
não apenas ajustar contas antigas. Isso sim é uma vitória digna de uma Vanderbilt e de um Tanaka. Foi um ponto de viragem. O desafio de Kaido, combinado com a ligação humana simples que começava a construir com Daniel na galeria de arte, começou a mudar a sua perspectiva. A raiva que a tinha alimentado começou a arrefecer, substituída por uma ambição nova, mais profunda. Já tinha provado que sabia destruir. Agora começava a questionar-se: será que ainda sabia construir? A guerra contra Rovan e os Hoteljud estava ganha. Mas a verdadeira batalha, pela sua alma, pela mulher que queria ser, essa estava apenas a começar. E, pela primeira vez, sentia que não teria de enfrentá-la sozinha. Encontrar aliados, não em banqueiros e advogados, mas numa galeria silenciosa, e do outro lado de uma mesa de reuniões, num homem que via o seu futuro, não só o seu passado. A queda de Rovan Black foi rápida e brutal. Despedido da Hoteljud, tornou-se tóxico em Wall Street. O estilo de vida luxuoso evaporou-se após uma anulação venenosa por parte de Vitória, que o forçou inclusive a mudar legalmente de nome para cortar laços com a família. Sem dinheiro e desprovido de identidade, mudou-se para um apartamento miserável no Queens, onde a sua ambição fermentou numa obsessão perigosa. Na sua lógica distorcida, Mavi devia-lhe tudo por a ter despertado. Convencera-se de que ainda podia reconquistá-la. Iniciou uma campanha patética de assédio, dezenas de e-mails e mensagens de voz, ora suplicantes, ora ameaçadoras. Todos eles interceptados pela equipa de Jasper. Quando não obteve resposta, o desespero levou-o ao perigo real. Numa noite, contornou a segurança e confrontou-a no acesso privado aos elevadores, enquanto ela saía com Kaido Tanaka. O primeiro alvo foi Marco Finn e o seu tabloide. Em dias, os investigadores da Vancorp desenterraram décadas de corrupção. Jasper não apresentou queixa. Entregou o dossiê inteiro ao Ministério Público. Finn foi preso. A história sobre Mavi, publicamente desmentida. Depois, voltou-se para Charles Hoteljud. Enquanto ele espalhava histórias sobre a instabilidade dela, a equipa de Mavi fazia uma auditoria forense completa ao banco da família. Encontraram um padrão de trading interno e fraude. As provas eram irrefutáveis. Jasper organizou uma reunião privada com o conselho da Hoteljud Banking, excluindo Charles. Apresentou as provas e explicou que a Vancorp agora detinha o controle da dívida da empresa. A mensagem era clara. Ou Charles era afastado, ou a Vancorp divulgava tudo e exigia o pagamento da dívida. Um ato que apagaria o legado Hoteljud. Em 24 horas, o conselho anunciou que Charles Hoteljud se reformava. Por razões de saúde. O ataque a Mavi custará-lhe o império. O golpe final foi reservado para Rovan. O mais público. O mais devastador. Mavi aceitou dar a sua primeira entrevista televisiva de sempre, com Sarah Jensen, uma jornalista lendária conhecida pelas perguntas difíceis. A entrevista foi transmitida em direto, em horário nobre. Mavi entrou em cena serena e poderosa, com um vestido branco simples. Na primeira metade, falou com elegância sobre a sua visão para a Vancorp. Depois, Jensen mudou de tom. Senhora Vanderbilt, tenho de lhe perguntar sobre os recentes e muito públicos ataques à sua reputação. O seu ex-marido, Rovan Black, fez acusações bastante sérias. Mavi olhou diretamente para a câmara. A expressão, uma de triste determinação. Ele fez essas acusações, sim, disse ela calmamente. Rovan e eu fomos casados durante 7 anos. A seu pedido, vivi uma vida separada dos recursos da minha família. Fiz isso porque estava apaixonada. A história que ele contou é uma versão dolorosa e distorcida da nossa vida. Mas o que ele não mencionou foi o verdadeiro motivo pelo qual o nosso casamento terminou. De uma pasta, retirou uma declaração juramentada que detalhava o caso extraconjugal de Rovan com Vitória Hoteljud. Uma relação que começara mais de um ano antes do divórcio. Em seguida, apresentou e-mails entre Rovan e Charles Hoteljud, nos quais delineavam um plano de trocar a esposa sem dinheiro por um cargo de alto nível na empresa. Ele não me deixou apenas, declarou Mavi. Ele vendeu-me. Na sala de controlo, reinava o silêncio absoluto. Mas ela não tinha terminado. O Sr. Black acusou-me de o ter arruinado. A verdade é que ele nunca foi o homem que fingia ser.
Deslizou os antigos extratos do cartão de crédito dele sobre a mesa. Isto mostra milhares de dólares gastos em bens de luxo, enquanto me dizia que não podíamos pagar a reparação de uma fuga no telhado. E então ergueu mais uma folha. E isto, disse, é a candidatura dele a Harvard, onde mentiu, dizendo ser órfão, muito antes de me conhecer. A vida inteira de Rowan Black foi uma fraude cuidadosamente calculada. Voltou a olhar diretamente para a câmara, os olhos límpidos. Eu não destruí esse homem. Apenas lhe mostrei um espelho. O meu único erro foi amar alguém incapaz de amar qualquer pessoa além de si mesmo. Paguei o preço por esse erro. E agora, ele também pagou. Encerrando a entrevista, anunciou o lançamento da Fundação Vanderbilt, um fundo de 2.000 milhões de dólares para apoiar vítimas de abuso emocional e financeiro. No seu apartamento miserável no Queens, Rowan assistiu ao desmoronar do seu mundo. Ela expusera-o completamente. O ajuste de contas era definitivo. No rescaldo, o mundo passou a ver Maeve como um símbolo de força. As ações da Vancorp dispararam. Rowan tornou-se um pária social, desaparecendo do mapa. Disse que trabalhava num emprego medíocre no Midwest, um fantasma das suas próprias ambições. A vida de Maeve, pela primeira vez, era verdadeiramente sua. A raiva dissipara-se, dando lugar à paz. O império deixará de ser um fardo. Era agora uma ferramenta para inovar e construir. Sob a liderança dela e de Kaido Tanaka, a recém-fundida Vancorp Tanaka Industries tornou-se líder global em tecnologia sustentável. O seu trabalho era sua paixão, um legado destinado a eclipsar os dramas do passado. A parceria com Kaido era de profundo respeito mútuo e uma visão partilhada. Mas era fora da sala de reuniões que encontrava a alegria silenciosa que tanto lhe escapara. Continuava a visitar a galeria de arte de Daniel Murphy, sempre como Eli. Daniel permanecia o seu ponto de equilíbrio, atraído pela sua inteligência tranquila e espírito resiliente, sem saber nada sobre o seu imenso poder. Numa tarde fresca de outono, um ano após o seu regresso, caminhavam por Central Park. Estás mais leve, observou Daniel. Maeve sorriu. Sinto-me mais leve. Há algo que preciso de te contar. O meu nome não é Eli. Contou-lhe tudo. O nome Vanderbilt. A vida escondida. A traição. O regresso. Daniel ouviu em silêncio. Quando terminou, um longo momento passou entre eles. Então, disse ele finalmente, um sorriso lento a espalhar-se no rosto. Isso quer dizer que agora tenho de te chamar de Senhora Vanderbilt? Maeve riu-se, um som de puro alívio. Prefiro Maeve. Bem, Maeve, disse ele, os olhos a brilhar. É um prazer finalmente conhecer-te. Agora, vais acabar esse café ou vais usar os teus bilhões para comprar o carrinho inteiro? Naquele momento, de pé no coração da cidade que agora comandava, sentiu um profundo sentido de completude. Enfrentará a traição máxima e emergira, não apenas vitoriosa, mas inteira. Estava rodeada de pessoas que a viam por quem ela realmente era. Kaido, que respeitava sua mente. Daniel, que valorizava o seu espírito. Tinha perdido uma fantasia construída sobre uma mentira. Mas ganhará algo infinitamente mais valioso. Uma realidade criada por ela mesma. A herdeira oculta tinha desaparecido para sempre. No seu lugar, estava uma mulher que agora se erguia orgulhosamente à luz, senhora do seu próprio horizonte vasto, brilhante e sem limites. Ela foi traída, quebrada e deixada sem nada. Ou pelo menos, ele achava isso. A jornada incrível de Maeve Vanderbilt, de esposa invisível à potência bilionária, é um testemunho da força inabalável de uma mulher traída. Ela não se limitou a ajustar contas. Ela reescreveu o jogo inteiro. A sua história prova que o passado não te define. E que as traições mais profundas podem forjar as versões mais poderosas de nós mesmos. Ela transformou a dor num império global. E a desilusão, num farol de esperança para os outros. Se a história de resiliência e triunfo absoluto de Maeve tocou teu coração, clica em gosto, partilha este vídeo com alguém que precise de inspiração. E subscreve o nosso canal para mais dramas inesquecíveis da vida real. Diz-nos nos comentários. O que achaste do épico regresso de Maeve Vanderbilt?